grande diferença entre sucesso e fracasso na transição de carreira para tech ou no empreendedorismo digital é estar preparado para vencer os 3 obstáculos que eu vejo mais se repetindo em todas as histórias que eu ouço. Existem 3 inimigos comuns em praticamente todas as histórias que eu ouço, de amigos, alunos, colegas de trabalho, mentores, enfim. Praticamente todo mundo que passou por essa transição enfrentou esses 3 inimigos. Tem uma frase do livro Arte da Guerra que eu acho sensacional e cabe muito bem aqui. Sun Tzu falou: se você conhece a si mesmo e conhece seu inimigo, você não precisa temer resultado de batalha nenhuma. E se você quer que sua transição de carreira ou os seus primeiros passos no empreendedorismo digital sejam muito mais rápidos, muito menos dolorosos, muito mais baratos, fique comigo que nesse vídeo eu vou explicar como eu lidei com todos os problemas quando eu enfrentei eles. Mas para começar, a gente tem que conhecer cada um deles, correto? A gente tem que conhecer nosso inimigo. Esses 3 inimigos costumam andar juntos, porém eles atacam em horas diferentes da sua jornada. Eles costumam atrasar ou até matar mesmo qualquer tentativa de crescimento pessoal. Mas a boa notícia é que cada um deles tem pontos fracos. Eles são a ansiedade, a procrastinação e a síndrome do impostor. Vamos começar falando sobre a ansiedade. A ansiedade, ela é o inimigo do início. Quando você está começando e precisa de disciplina, mas você não executou nem com tempo, nem intensidade suficiente ainda para ser recompensado. Sua cabeça quer resultados rápidos. Você acaba pulando degraus ou investindo tempo e dinheiro, o que é mais fácil, mas não o que vai te gerar crescimento a longo prazo. A procrastinação é um inimigo que você vai enfrentar praticamente durante toda a sua jornada, mas ele te atrapalha muito durante o processo. Ele atrapalha o resultado, ele dispersa seu foco em 1 milhão de coisas diferentes. Ele põe sua energia e tempo em tarefas que naquele momento são cômodas, mas não vão mudar o ponteiro de lugar. Escapismo e aquela frase que todo mundo já falou pelo menos uma vez na vida, que segunda-feira eu começo, dessa vez é pra valer. Já a síndrome do impostor, ela pra mim, talvez não seja a mais perigosa dessas 3, mas ela é mais triste. Porque ela acontece justamente no fechamento de um ciclo e início de outro. É bem na linha de chegada, quando a oportunidade finalmente aparece. É quando a oportunidade finalmente aparece. Você poder crescer dentro da sua empresa, ou poder conseguir um emprego novo, ou até mesmo dar o próximo salto no seu negócio digital. Ser finalmente recompensado pelo tempo, energia e suor que você colocou ali dentro. E justamente nesse momento é a hora que você para e não faz. É um dos piores tipos de autossabotagem. Eu vivi isso por anos e lido com isso até hoje. E se você pensar bem, cara, isso não faz o menor sentido. Finalmente era a hora de você ser recompensado por todo o esforço que você colocou, o foco que você colocou. Depois de todas aquelas horas sem dormir, depois de todos aqueles litros de café morno que você tomou para tirar esse projeto do papel, na hora de você colher os frutos, você prefere deixar isso apodrecer do que pegar algo que já é seu. Por isso que eu acho essa sabotagem a mais triste, porque, cara, ela não te atrapalhou no processo, mas ela te atrapalhou justamente na hora de você aproveitar aquilo. Agora eu vou falar um pouco sobre como esses inimigos vão te atacar durante sua jornada. Eu vou te dar um pouco de contexto. Eu sempre gostei muito de jogo, sempre gostei muito de desafios. Então, quando a From Software lançou um jogo chamado Demon's Souls, onde ele ligou essas duas coisas, eu fiquei viciado praticamente naquilo. Esse jogo desencadeou a franquia e também um estilo novo de jogo chamado Souls-like. Esse é um paralelo que eu gosto de traçar, mas eu já chego lá. Muita gente considera esse tipo de jogo um dos estilos de jogos mais difíceis que existem. A jogabilidade é travada, a evolução é lenta e os chefes são absurdamente difíceis de ser derrotados. Você tem que vencer por tentativa e erro naquele jogo. Eu posso dizer com orgulho que eu zerei todos esses jogos. Cada chefe tem habilidades e forças diferentes. E o mais injusto de tudo é que para descobrir essas habilidades você precisa lutar com eles. E toda vez que você perde desse chefão, você volta do início e ele tá com a vida cheia. Eu lembro de ficar travado dias em alguns desses chefes. Eu lembro de ficar travado dias em alguns desses chefes. Mas a parte mais legal desse jogo é quando você começa a identificar o padrão de ataque desses inimigos. Aquilo que horas atrás parecia impossível, extremamente injusto, passa a ser previsível e fácil. O jogo não ficou mais fácil hora nenhuma, mas você está muito melhor do que no começo. Você sabe quando esperar, você sabe quando atacar, você sabe quando se defender e quando fugir. Quem manda naquela luta agora é você. Esse paralelo vale tanto para a transição de carreira quanto para empreendedorismo também. Algo deixa de ser impossível
quando você sabe o que você deve esperar já. Então, agora eu vou te passar os golpes que cada inimigo desse usa para te atacar. Ansiedade. Ansiedade nada mais é do que pensar demais no futuro e esquecer do presente, o que importa agora. A ansiedade ela costuma chegar no começo, justamente que é quando você tem mais perguntas do que respostas para aquilo. O cérebro tenta prever tudo ao mesmo tempo e entra no estado de alerta. A respiração fica mais curta, você começa a procurar controle, onde esse controle não existe. E é justamente nesse momento onde você troca de curso, troca de ferramenta, muda de ideia, se quer ter testado se o anterior vai dar certo ou não. Parece trabalho, mas na verdade é anestesia. O resultado disso é consumo demais, desgaste demais e produtividade de menos. O que rola no seu corpo, na sua cabeça nessa hora? A incerteza dispara um modo de alerta no seu organismo. A adrenalina e o cortisol sobem, a respiração fica mais curta e os pensamentos fragmentados. Nesse momento, a maioria das suas decisões deixam de ser racionais para passarem a ser emocionais demais. Medo, insegurança e crítica são eles que tomam a decisão agora. O cérebro busca a sensação de controle, então você faz coisas irrelevantes. Você tenta checar o seu LinkedIn pela 12ª vez no dia, você tenta mexer naquela planilha que você já mexeu o dia inteiro. Você abre 10 abas e tenta fazer o trabalho que era para ter feito o dia anterior, todo hoje. E é muito normal você entrar num estado que a galera chama de overthinking, que é pensar demais no final das contas. Você pensa demais no próximo passo, sem que você tenha nem começado a andar ainda. Nesse momento, cara, é como se você estivesse fazendo uma viagem e você tem a rota traçada já. Mas toda esquina você acha que vai ter um engarrafamento e você muda a rota. E depois você muda de novo. É você estar tentando lidar com um problema que nem apareceu ainda. Nesse momento você muda tanto de caminho que você acaba chegando a lugar nenhum. Ou se chegar, você chega atrasado. Agora a gente vai falar da procrastinação. A procrastinação é você tentar evitar uma dor agora e pagar com juros no futuro. A procrastinação não é falta de vontade. Na verdade, ela é você tentando se proteger do desconforto imediato. Tarefas mal definidas geram um monstro muito maior no futuro. Sem você ter clareza do que você tem que fazer, seu cérebro busca dopamina rápida. E quando seu corpo pede dopamina, você vai para coisas fáceis, por exemplo. Você vai ver um feed, alguma notificação, levanta para pegar água, pegar café. Cada troca de foco dessa te rouba horas do seu dia. O dia acaba e você nem vê. O que rola no seu corpo e na sua mente? A procrastinação te dá conforto imediato, mas a conta depois vem com juros. No prazo do projeto que você colocou na gaveta está acabando, é aí a hora onde vem ansiedade, vem desespero, vem perda de sono e entregas muito abaixo do potencial que você tem. Isso, se for repetido por muitas vezes, ao médio e longo prazo, vai matar seu progresso. Ao terminar as tarefas, quebra um embalo. Retomar a tarefa que você estava fazendo demora muito tempo. E quando você vê, o dia já acabou e você está um dia mais perto da sua deadline de entregar o projeto. Então, uma frase que eu gosto muito, não sei muito bem de quem é, mas eu ouvi. E a frase é o seguinte: os resultados que você mais deseja estão justamente no trabalho que você mais evita fazer. Eu tenho certeza que, assim como eu, todos aqui sabem o que mais importa hoje para você, o que teria mais resultado, o que te mudaria de patamar. Eu te convido a fazer pelo menos um pouco disso hoje. Se dedica no seu sonho. Amanhã ele vai estar um dia mais perto de ser realidade. Agora a gente vai falar de um cara que me atinge demais ainda. A síndrome do impostor nada mais é do que um desajuste entre quem você de fato é e quem você acha que você deveria ser. A síndrome do impostor, ela surge quando finalmente as portas são abertas para você e você trava e não atravessa ela. Você está com um convite na mão, mas na sua cabeça você acha que não é digno ainda. Aí é o momento onde você para, você reescreve o que você já fez, você não posta aquilo que até ontem você estava orgulhoso. É uma autossabotagem. No final das contas, ela acontece bem na linha de chegada. É só você terminar de cruzar. O que acontece? O cenário novo, ele te dá medo porque você pensa que pode perder reputação. Você pensa, pô, e se eu errar ao vivo? Tá tudo bem, cara. Errar faz parte do crescimento. Ninguém nunca pediu o perfeito. As pessoas pedem normalmente o feito. E outra, te digo mais, quase toda a grande invenção da humanidade foi inventada por tentativa e erro. Foi inventada na base do erro. Tem um exemplo muito clássico, que é a lâmpada elétrica. Antes de Thomas Edison, várias pessoas tinham tentado inventar já a lâmpada de filamento. Elas queimavam muito rápido, não dava para ser usado. Em 1879, Thomas Edison sentou e falou assim, eu vou resolver isso. Ele ficou meses testando. Em algumas fontes falam que foram mais de 10 mil tentativas. E a galera já estava começando a duvidar que ele conseguiria. Porém, toda vez que eu perguntava para ele se ele tinha descoberto como é que fazia a lâmpada, ele falava, não, mas eu descobri 10 mil maneiras de como não fazer a lâmpada. Eu não falei, eu apenas descobri como não se faz. Cada erro deixou ele um passo mais perto do acerto. Então, não tenha medo de errar. Todo mundo erra. A questão é você aprender com seus erros. Já a segunda parte da síndrome do impostor é o hiperperfeccionismo. Você não entrega até ficar perfeito. Ninguém está esperando perfeição. Elas estão esperando resultado.
O feito sempre vai vencer o perfeito se o perfeito ficar dentro da gaveta. Por fim, a última arma que essa postura usa é a comparação com os outros. Cada um tem sua história, cada um tem seu início e cada um tem sua trajetória. Jornadas diferentes geram ritmos e resultados diferentes. Não existe o certo universal. Existe o que funciona para você e o que não funciona para você. Lembre-se, você nunca vai ser igual a ninguém. Você é você. E outra, te digo mais, você é seu produto mais valioso, cara. Só existe um de você no mundo. Pela lógica de oferta e demanda, esse produto é absoluto. O valor dele é inestimável. Agora sim, agora é a hora do show. Agora a gente está no campo de batalha. Está na hora de colocar em prática as técnicas para ganhar essa galera. Antes eu preciso contar um pouco sobre a minha experiência. Eu lido com ansiedade desde os 16 anos. E lido com a procrastinação grande parte da minha vida adulta. Já sendo um impostor, eu fui apresentado ela há alguns anos atrás. Ela eu ainda estou aprendendo a lidar. Mas as outras, como eu já estou muito acostumado, hoje em dia eu consigo lidar mais tranquilamente. Dito isso, tem duas coisas muito importantes que eu quero deixar bem claro. A primeira é o seguinte: saúde mental é extremamente importante. Nosso cérebro tem que ser conversado com muita maturidade. E eu sei que cada um lida com seus vilões da forma que ele consegue. Aqui não é um lugar de julgamento, aqui é um lugar de troca de experiências. O que eu vou falar são as minhas experiências e o que deu certo para mim nesses tópicos. E se eu já ajudar um de vocês a passar por isso de uma forma menos sofrida, o meu papel com esse vídeo já foi cumprido. A segunda coisa, por mais difícil que esteja, isso que você está vivendo tem a tendência de ser só uma fase. Vai passar. E outra, você não está sozinho. Vários de nós passamos pela mesma coisa. A gente atravessou essa tempestade. E muitos de nós chegamos do outro lado, muito maiores do que a gente saiu. E acima de tudo, isso é muito importante, se o bicho estiver pegando aí do seu lado mesmo, se você achar que não consegue, procura ajuda. Não pensa duas vezes. Não por orgulho, não por medo de crítica, procura ajuda. Procura família, procura amigos, procura um profissional. Sai da crise, melhora, levanta e a gente tenta de novo. Mas depois de ter falado tudo isso, vamos para como eu lido com isso tudo. Ansiedade, no final das contas, como ela é um excesso de futuro, você tem que se trazer para o agora. Um cara que me ajudou muito... Peraí. Foi esse cara aqui. Esse cara aqui é um dos expoentes do estoicismo. O que acontece? Peraí. Eu vou deixar ele ali. O nome dele é Marcos Aurelius. Ele é um dos estoicos mais famosos que existem. E o estoicismo me ensinou algumas coisas muito importantes para lidar com a ansiedade. Uma delas é o que eles chamam de dicotomia do controle. Epicteto dizia... Eu sei, não esquisito. Epicteto. O Epicteto dizia o seguinte: a felicidade e a liberdade começam pela clara compreensão de um princípio. Algumas coisas a gente controla e algumas coisas a gente não controla. O que acontece? Eles acreditavam que você tem sob seu controle algumas coisas, e só elas. Suas escolhas, suas atitudes, suas ações. Por exemplo, começar um projeto ou continuar um projeto, se dedicar a esse projeto da melhor forma possível, pedir feedback, ser proativo, trabalhar. Isso são decisões que você pode tomar. Isso está sob o seu controle. Já existem coisas, e são a maioria delas, que está fora totalmente do nosso controle. Por exemplo, a aprovação dos outros, a opinião dos outros, aquela promoção que a gente tanto quer, ela está na mão do nosso chefe. A gente pode só fazer um bom trabalho e mostrar para ele que a gente merece aquilo. Tem mais coisa. O clima, o tempo, a morte, o mercado, o timing, tudo. Basicamente tudo está fora do nosso controle. Então, quando você começa a controlar só o que você consegue controlar, você ganha tranquilidade e ganha resultado. Se você quiser controlar o incontrolável, você vai viver na frustração e na ansiedade. Por exemplo, você consegue controlar o fato de você estar preparado quando uma oportunidade bater na sua porta, mas você não consegue controlar o dia que isso vai acontecer. Outra coisa que é muito legal na hora de você matar a sua ansiedade... Outra coisa que é muito legal na hora de você controlar a sua ansiedade é você provar para você mesmo que você está progredindo. O ser humano adora a sensação de progresso. Eu termino meu dia anotando tudo que eu fiz, as partes que eu fiz bem, as partes que eu travei, as partes que talvez amanhã eu tenha que mudar. Eu não mudo a rota na hora, por impulso, no pico da ansiedade. Eu anoto, deixo isso escrito, descanso. No outro dia eu volto com outra cabeça e vejo se aquilo ainda faz sentido. Caso faça sentido, eu atuo.
Outra coisa muito legal é você ter pactos com você mesmo. Por exemplo, se eu entrar em overthinking durante 1 minuto ou mais, então eu faço um bloco de 30 minutos estudando aquele tópico, para tentar limpar minha cabeça e ter um pouco mais de dados sobre aquilo. E depois eu volto para a função que eu estava fazendo. Por exemplo, se eu sentir vontade de trocar stack ou a ferramenta que eu estou usando, eu publico tudo que eu já fiz com aquela ferramenta e coloco data e hora marcada para tomar essa decisão. Tipo, sei lá, quinta-feira depois das 6. Se eu chegar nesse dia com essa ideia ainda, quer dizer que aquela ideia é real, não foi ansiedade. É uma ideia válida, aí eu faço. Uma coisa que eu vejo muito acontecendo é que muita gente toma decisões no pico da ansiedade. E essas decisões não são mais suas, cara, são as suas emoções. E você fica refém delas por meses, talvez. Então, hoje em dia eu tento fazer dessa forma para minhas decisões serem o mais racional possível. Agora a gente vai falar das armas que você pode usar contra a procrastinação. Cara, a procrastinação, no final das contas, quanto mais estímulo externo você tem de fácil acesso, mais difícil vai ser você controlar. Eu, por exemplo, o que eu faço? Eu tento fazer blocos de deep focus, de foco absoluto no dia. No meu trabalho ou em algum projeto que eu estou escrevendo, depende. Eu notei que é muito mais fácil você planejar seu ambiente do que ficar dependendo da sua força de vontade. Eu também não sou nenhum monge tibetano, eu caio em tentação também. Então eu deixo as tentações longe de mim. Meu celular, ele fica normalmente em outra sala. Antigamente eu deixava ele no segundo andar da casa. Eu tento deslogar dos apps no computador, tento deixar meu desktop limpo. Quanto mais coisas puxam seu foco para o lado delas, pior. Quanto mais espaço você precisar dar para você se distrair, mais fácil evitar essas distrações. Outra coisa que eu comecei a usar há algum tempo e melhorou demais minha produtividade foi o sistema Pomodoro. Eu tenho TDAH também, eu sei, tenho tudo. Mas eu tendo esse TDAH, eu notei que eu não consigo manter meu foco durante muito tempo numa coisa só. Porém, eu consigo entrar em foco muito rápido. Quem tem TDAH tem o que eles chamam de hiperfoco, então a gente consegue voltar muito rápido. Então, eu uso o sistema Pomodoro. O sistema Pomodoro nada mais é do que você trabalhar em blocos definidos de trabalho e descanso. Eu uso o 25-5. Eu trabalho durante 25 minutos extremamente focado e eu descanso 5 minutos entre as sessões. Esses 5 minutos de descanso é descanso mental mesmo. Então, não é entrar em rede social, essas coisas. Esse descanso é, sei lá, ir beber meu água no banheiro, tomar um café, fazer um café. Eu, no meu caso, que trabalho em casa, eu vou, brinco com minha cachorra durante 5 minutos e volto. É algo que faça eu esquecer do que eu estava fazendo. Quando você faz isso, você volta com a mente limpa. Então, problemas que você estava tendo, às vezes você tem outra perspectiva e consegue corrigir mais rápido. Você evita de enviesar quando você está ou escrevendo um texto ou até mexendo com código mesmo. Então, esse sistema deu muito certo para mim. E o Pomodoro você pode adaptar ele, você não precisa usar 25-5, você pode usar, sei lá, 50-10. Outra coisa que eu vi que melhorou demais minha procrastinação foi o seguinte, eu ter horas definidas para tudo. Então, no meu relógio eu tenho 1 milhão de despertadores. Aqui tem minha agenda, quando tem reunião ele me lembra 10 minutos antes de entrar na reunião, então não preciso esquentar a cabeça com isso. E durante o dia vai ter alarmes, então, por exemplo, para a hora do meu almoço, para a hora de eu descansar durante a parte do meu almoço, para quando eu tenho que começar a trabalhar, quando eu tenho que terminar de trabalhar, os prazos e deadlines de projetos, então tudo isso tem hora definida. E eu trabalho num sistema também que chama Kanban. Isso é um sistema ágil, que é de gestão ágil, né, principalmente de desenvolvimento, mas serve muito bem para empresas também. Num vídeo no futuro eu vou falar mais a respeito disso. E, para finalizar, uma coisa que eu notei é que você fazendo 3 blocos de deep focus, né, de você focar no seu trabalho 100%, sem distração nenhuma, cara, você fazendo 3 blocos desse, você trabalha mais do que um dia inteiro com essas micro distrações, é impressionante. Tenta fazer isso durante a semana e me fala, cara, muda totalmente o jogo, sabe? Agora a gente vai falar sobre o último inimigo e as armas que a gente vai usar contra ele, que é a síndrome do impostor. A síndrome do impostor tem 3 coisas que eu faço que são muito legais. Primeiro é um mapa de competências. Esse mapa de competências a gente faz ele em 3 níveis. Você lista as suas skills em 3 colunas. Básico, funcional e avançado. Eu marco onde eu me encontro em cada uma delas hoje e o que eu tenho que fazer para subir o que está ficando para trás para o próximo nível. Isso tira a ideia do tudo ou nada, ou eu sei muito ou não sei nada. Não, você sabe, tem coisas que você sabe pouco, tem coisas que você sabe muito, tem coisas que você sabe já o suficiente para entregar. Então você tira da sua cabeça que ou você é um gênio ou você é uma fraude. Outra coisa interessante é você setar expectativas, principalmente na hora de você fazer uma entrevista. Você tem que saber exatamente o que você é bom
e o que ainda você é falho, para na hora dessa entrevista você ser sincero e falar. Isso funciona na hora de você empreender também. Você tem que falar para o seu cliente que seu produto não precisa falar das falhas necessariamente dele, mas cara, a gente entrega isso aqui muito bem, isso aqui está em produção, isso aqui está em desenvolvimento e o futuro vai ser aqui. Porque é melhor você ir desse jeito do que prometer demais e entregar de menos. É melhor sempre o RH ficar surpreso com a sua entrega do que ficar desapontado. Então, faz uma listinha, tipo assim, o que eu entrego com previsibilidade? Cara, landing page eu faço muito bem, te entrego em tantos dias e eu sei que ela tem um retorno de X. Coisas bem definidas, prazo, entrega, critérios técnicos, tudo bem definido. Isso você vai ver que quando estiver montadinho, você está pronto para entregar isso e a pessoa vê se quer ou não. Já é o suficiente. Aí o próximo passo é você aumentar o que tem lá dentro, melhorar o que tem lá dentro, melhorar seu portfólio, melhorar suas entregas, enfim. E a última coisa que eu achei muito interessante, que eu comecei a trazer para minha vida e melhorou demais, foi o seguinte: você entender o que aquele trabalho seu impacta no maior. Por exemplo, antes de cada entrega eu penso, quem que vai ganhar com isso? Quem que vai ganhar quando esse projeto for para o ar, quando esse projeto for a público? Quando eu troco algo que é extremamente subjetivo, por exemplo, eu sou digno ou não, por algo objetivo, por exemplo, eu vou ajudar a pessoa X a conseguir Y usando o meu produto. Você vê como muda totalmente? Essa prestação de serviço, você mostrar que você está tirando valor real, isso aumenta a sua sensação de valor. Então, isso mata a síndrome do impostor na mesma hora. E outra coisa legal para você atacar a síndrome do impostor também é o seguinte: você se expor gradualmente ao público. Por exemplo, você falar de um projeto seu com uma pessoa que você confia muito, depois você publicar ele em algum blog bem pequeno, você mostrar esse projeto para alguns amigos próximos do seu squad, depois você publicar ele no Git, depois você falar sobre ele, até mesmo postar vídeos no YouTube explicando como você fez. Isso vai te mostrando que você é capaz, que aquilo que você fez, você sabe fazer e sabe tão bem que agora você sabe ensinar. Isso acaba com a síndrome do impostor de um dia para a noite. Agora, para finalizar, eu queria agradecer a todos que viram o vídeo até agora. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixe seu like e se inscreve no canal. Eu vou tentar trazer cada vez mais vídeos desse formato, cada vez mais vídeos falando principalmente sobre empreendedorismo e transição de carreira para a parte de tecnologia. Muito obrigado e até depois.